Pastor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Samuel. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos, então, que a história de Saul, primeiro rei, começa com o início do seu reinado, que nós já estudamos, e temos mais três pedaços, três partes, que é a parte onde Davi se destaca, depois a fuga de Davi e a história de Davi e os filisteus. Vamos ver então hoje a segunda parte, a parte em que Davi se destaca. Nessa parte, nós subdividimos em mais 5 outras partes. A unção de Davi, lembre-se que Saul perde a dinastia, o reinado, então Samuel é levado a ungir outra pessoa. Davi passa a ser um músico de Saul, e aqui nós vamos ver também a história de Davi e Golias. É nesta parte que acontece essa famosa história de Davi e Golias. E a partir daí, a partir do destaque que Davi apresenta, é que começa a surgir um ciúme doentio e malévolo na pessoa de Saul por Davi. Os filhos de Saul, eles acabam defendendo o próprio Davi, porque eles entendem que Davi é a escolha de Deus e não mais Saul. Muito bem, como é que Davi foi ungido? Bom, Deus manda que Samuel vá até a casa de Jessé. Jessé era um belamita, ou seja, ele era nascido em Belém. Olha que coisa interessante, a mesma cidade onde nasceu Jesus. Porque Jesus era da tribo de Judá, descendente de Davi. E ele estava lá para o censo. O amado lembra dessa história. Então, Davi, filho de Jessé, da cidade de Belém. Mas aqui não é só isso. Existe um livro na Bíblia chamado Ruth. Ruth é uma moabita. Ela não é das tribos de Israel, ela não é do reino de Israel. Ela é de Moab, onde o seu marido vai morar depois, né? E ele acaba morrendo. Então, Ruth e a sua sogra voltam para Judá e eles acabam se unindo a Boaz. Boaz tem o direito de se casar com Ruth e lhe dar descendência. Então, aqui nós temos, né, a história, inclusive, de Ruth. Quando Samuel chega lá, ele pede para ver os filhos de Jessé. E aí os filhos são apresentados na ordem cronológica. Quando Samuel olha Eliabe, o filho mais velho, ele diz: "Poxa vida, é esse o rei. É esse o rei, só pode ser, olha o jeito de rei." E aí Deus chama a atenção de Samuel: "Não é este não." Sabe por quê, Samuel? O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém, amados? Quando Deus nos olha, Ele não olha para o que está externo. Ele não olha para as pessoas como nós enxergamos as pessoas. Ele tem um senso diferente. Ele tem um olhar que vê diretamente no coração das pessoas. E é por aí que ele julga, é por aí que ele escolhe. E aí foram passando os filhos todos de Jessé e nada do Senhor dizer é este, é este, é este, não era. E aí Samuel diz: "Mas não tem mais nenhum." Ele diz: "Tem o mais novinho, está trabalhando lá." Quer dizer, ele era tão improvável, ninguém dava nada por Davi, de tal maneira que ele nem tinha sido chamado
para ir falar com o profeta. Ele ficou lá trabalhando, lá com as ovelhas, porque ele era pastor. E aí Samuel diz: não, eu quero falar com ele, eu quero vê-lo, porque Samuel dizia: poxa, mas Deus me mandou aqui, deve ser um deles. Se este é o último, só pode ser ele. E quando Davi chega, Deus diz: é ele. Ele é então ungido, e Samuel unge de forma às ocultas, escondido. Por quê? Porque Saul era rei. Então a vida deles estava em risco. Imagina se Saul ficava sabendo disso. Ele mandava matar, mas isso não tinha dúvida. Então ele unge às escondidas. E é interessante que a palavra de Deus diz o seguinte: daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Davi já tinha o coração dedicado a Deus. Já era um coração segundo o Senhor, segundo Deus. E aí, além disso, ele ainda recebe a unção do Espírito do Senhor. Ou seja, a partir desse momento, Davi não era só segundo o coração de Deus, mas era também, né, ungido pelo Espírito do Senhor. E Saul? Bom, Saul estava cada vez pior, porque ele havia sido rasgado, ele havia sido separado. Samuel não tinha mais com ele, não via mais, Saul não tinha mais o contato de Samuel, ele estava largado à própria sorte, ele havia rompido, porque como ele era desobediente, Deus também larga dele. E ele começa agora a sofrer de algumas crises. Por quê? Porque o Espírito de Deus saiu dele. O Espírito de Deus sai, a palavra diz isso, e ele começa a ter crises. Crises de ira, crises de violência. E ele só melhorava quando? Quando a música era tocada e ele se acalmava. Então eles lembraram que tinha uma pessoa que sabia tocar lira. Este era Davi. Davi, então, começa a tocar um instrumento de corda, que é este que está ali do ladinho, esta figura que está ali do ladinho, que é chamada de lira. Podia ser levado na mochila, podia ser levado debaixo do braço. Ele sentava, Davi sentava e ficava tocando lira e fazendo os salmos para o Senhor. Ficava cantando para Deus, louvando a Deus, porque Davi era um adorador. Ele começa o ministério de canto, né, quando ele é rei. E o rei Saul então se apega a Davi porque Davi consegue acalmar o seu espírito. Em um determinado momento, a guerra contra os filisteus ainda não tinha terminado. Saul não consegue vencer definitivamente os filisteus. Os filisteus estão cada vez entrando mais para dentro da terra de Israel. E os exércitos estavam no Vale do Elá. Vale do Elá é este vale aqui, ó. Vale do Elá é aqui. Os filisteus estão aqui, neste lugar. E os israelitas estão aqui em cima. Os israelitas ficam aqui em cima e os filisteus aqui embaixo. Um medindo o outro, um olhando o outro, cuidando o outro. E aí, num determinado momento, eles chamam o seu campeão, aquele que era o grande guerreiro deles, uma pessoa de nome Golias. Golias era da cidade de Gate, cidade filisteia de Gate, uma das 5 grandes cidades de Gate. E ele está ali e ele começa a afrontar tanto o povo quanto Deus. Só que Golias não era um homem comum, era um homem de 2,80 metros de altura, ou seja, ele tinha uma altura bastante grande. Ele era tão forte, tão grande, que a couraça dele, a parte que defendia, que protegia o seu peito, que ele era feito de metal, de bronze, e protegia o peito para que ele não pudesse ser machucado e morrer. Esta couraça, só a couraça pesava 56 quilos.
Ele tinha uma lança na mão, e a lança, o cabo da lança, a haste da lança, só a haste, tinha 7 quilos. Imagina o tamanho da arma. E Davi olhava aquilo tudo e ficou bastante irado. Por que ninguém faz nada? Por que todo mundo fica se acovardando diante desse homem que fica afrontando Deus, que fica afrontando o povo? Né? Nós somos o povo do Senhor. E a gente fica escutando isso? Não, não pode ser. Davi lutava, ele tinha armas de guerra? Tinha. Uma funda. Funda é um pedaço pode ser elástico, pode ser couro, né? Aberto, né? Então era um pedaço, ele segurava nas duas pontas e no meio ele colocava uma pedra e girava aquilo com bastante força e soltava. Quando ele soltava, ele só solta uma das pontas e a outra ponta fica na mão dele, de tal maneira que aquele couro se abre e deixa a pedra sair. Isso se chama funda. Isto era um instrumento bastante violento. Ele chegava a matar animais e matar pessoas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, Davi, que já na sua função de pastor, já tinha defendido as ovelhas do seu pai, ele já tinha matado o urso, já tinha matado o leão, porque naquela época existiam esses animais na terra de Israel, existiam tanto ursos quanto leões ali, e ele já defendia as ovelhas contra os ursos e os leões. E ele dizia, muito irritado, ele dizia, esse incircunciso filisteu será como um deles, ou seja, vai ser que nem um urso, vai ser que nem um leão. Vai, porque eu não vou ter dó dele. Por quê? Porque ele afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, dizia Davi, que me livrou da garra do leão, da garra do urso. Amado, um leão, um urso era quase um Golias, porque um urso e um leão são muito violentos. Ele dizia, Deus que me livrou deles, desses animais, dessas bestas feras, ele me livrará da mão desse filisteu. Pode deixar que eu vou lá. Eu vou resolver porque eu não vou sozinho, eu vou com Deus. Quando Davi, 1,80 m, chega na frente de Golias, 2,80 m, todo cheio de couraça, protetor de cabeça, escudo, lança, não sei o quê. Quando Davi chega ali, franzino, com a roupinha do corpo dele, que tentaram colocar a armadura de Saul nele, e ele não conseguia nem andar, ele disse, para tirar tudo isso daqui. Amado, quando você vai guerrear as tuas guerras espirituais, você não vai com a armadura do outro. Você não vai cada um com a sua armadura. A armadura do cristão é Cristo. A armadura do cristão, a armadura de Davi, do fiel Davi, era Deus. Não é um pedaço de metal que colocava por cima. Não, não é. A armadura do cristão é Cristo. Não é uma armadura terrena, é uma proteção divina. Se nós formos à guerra, nós vamos com uma proteção divina e não com uma armadura de outra pessoa. A outra pessoa tem a armadura dela, é problema dela, a tua é a tua. E a do cristão é Cristo. Ele larga tudo isso. Pode deixar que eu vou. Eu enfrentei o leão e o urso desse jeito. É desse jeito que eu vou enfrentar, porque eu não vou sozinho, Deus vai comigo. E aí, quando Davi chega na frente de Golias, Golias começa a tirar sarro. Você está brincando comigo? Você está me afrontando? Está querendo me humilhar? É isso que você quer? Você vem a mim com espada, com lança e com escudo, diz Davi. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode estar com tudo isso daí, meu querido. Mas eu venho assim, com a minha roupinha do corpo e com uma funda na mão, com pedra. Com pedra.
eu vou te ganhar com pedra. Por quê? Porque Deus vai te ganhar com pedra. Não com espada, não com armadura. O Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou, é com ele, com o nome dele, que eu venho contra você. Saberá toda essa congregação, diz Davi, que o Senhor salva. Amado, presta atenção nisso. O Senhor salva não com espada, não com lança, pois do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Quando as pessoas olham para Golias, eles veem um gigante encouraçado, com uma proteção na cabeça, com uma proteção no peito, com uma proteção nas pernas, com uma proteção no braço, com lança, com espada. Eles estão vendo uma coisa gigantesca que está vindo contra eles e se apavoram, como todos os outros guerreiros fizeram. Mas quando Davi olha para ele olha para Golias e diz assim: ele é tão grande que eu não posso errar, não tem como errar. Eu não tenho como errar a pedra. Uma cabeça daquele tamanho, você acha que eu não vou acertar aquela cabeçona toda ali? Foi isso que Davi viu. Ele pega a pedra, gira, aquilo vai com uma força como se fosse um tiro, como se fosse uma arma de fogo. E ele lança aquela pedra, e aquela pedra afunda na testa de Golias. Não tinha como errar, porque Deus estava mirando, porque Deus estava empregando toda a força necessária para aquela pedra afundar na cabeça de Golias. Golias nem respirou. Golias desandou no chão. Golias morreu de uma pedrada dada pelas mãos de Davi, guiado por Deus. Davi pega a espada de Golias e corta a cabeça. Golias já estava morto. Ele corta a cabeça. Está aqui. Cadê? Onde está o grande guerreiro filisteu? Onde está a afronta? Onde está? Eu, com uma pedra e o nome de Deus, vencemos o teu campeão. Foi filisteu correndo para tudo quanto foi lado. E aí o exército corre atrás, porque Davi desferiu o golpe fatal em Golias e matou o campeão dos afrontadores do grande nome de Deus. E Deus não deixou por menos. Saul ficou muito satisfeito. As armas de Golias foram guardadas no tabernáculo em Nob, depois a gente vai ver o que vai acontecer com elas. Jonatas ficou maravilhado e ele começa então a estabelecer uma amizade com Davi. Ele via o seu pai, ele via a situação do seu pai, ele sabia que Deus havia se retirado daquele reinado, daquela dinastia, e ele sabia que Davi deveria ser o próximo rei. E ele faz uma aliança com Davi. Davi então se torna um general de Saul. Saul manda Davi para todo lado, para todas as batalhas, né? Até onde Jonas, que era o seu herdeiro, deveria ir, Saul manda Davi. Só que Davi começa a ter sucesso. Aonde ele vai, ele ganha. Aonde ele vai, ele tem sucesso. Aonde ele vai, o seu nome é reconhecido, o nome de Deus é reconhecido. E aí começa a acontecer o seguinte. Saul tinha prometido que quem ganhasse teria algumas vantagens. E Saul acaba prometendo a mão da sua filha mais velha, Merabe, para Davi. Só que nesse meio tempo, Saul começa a ter
ciúmes de Davi. Ele começa a ter ciúmes de Davi. Por quê? Porque o povo começa a cantar: ah, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Ou seja, eles estavam cantando as glórias de Davi e deixando Saul em segundo plano. Isso começa a gerar ciúme em Saul, porque Deus havia auxiliado em todo empreendimento de Davi, Deus havia auxiliado e Davi estava tendo sucesso. Saul tenta matar Davi por 2 vezes. Né? Enquanto eles estão ali, ele tenta jogar uma lança e quase mata Davi. Se Davi não é rápido, ele encrava a lança em Davi. Isso por 2 vezes. Davi fica ressabiado, ele meio que sai de perto, etc. A esposa que havia sido prometida para ele não foi dada para ele, foi dada para uma outra pessoa, foi dada para Adriel, uma outra pessoa. E Saul fica sabendo que Mical está apaixonada por Davi. Então Saul tenta fazer com que Davi seja morto pelos filisteus. E ele pede como dote, não dinheiro, porque naquela época era dinheiro, ele pede 100 prepúcios de filisteus. Ou seja, ele sabia que a vida de Davi estava em risco, né, por conta disso. Davi entrega 200 para ele. E aí Saul tem que entregar Mical como sua esposa, porque ele havia prometido isso. Então a coisa começa a se complicar. E o ciúme de Saul começa a ficar cada vez mais forte, tentando fazer com que a vida de Davi seja tirada. Ele determina para Jonatas, para todos os seus servos, que Davi deve ser morto. Ele tem que ser morto. Jonatas intercede e Jonatas o defende. E conversa com seu pai, etc, etc, até que Saul o aceite novamente. Então, haviam períodos em que Saul estava bem e haviam períodos em que Saul não estava nada bem. Quando isso acontecia, quando ele estava perturbado, ele tentava contra a vida de Davi, contra quem estivesse na frente. E numa destas crises, Saul tenta matar Davi novamente. Davi foge, né? Saul manda os seus soldados perseguir Davi e Mical engana, né? Quando eles chegam lá, ela coloca uma estátua na cama, fazendo de conta que Davi está dormindo, enquanto Davi já pulou a janela e já fugiu. Ou seja, os 2 filhos de Saul estão ao lado de Davi, porque eles estão entendendo que Saul já perdeu o reino e que Saul já está distante de Deus. E eles sabem que Davi é a escolha de Deus. Eles sabem disso. E eles estão tentando fazer de tudo para que o seu pai não se complique ainda mais, matando Davi. Amém, amados? Bons estudos.